Hoje, 29 de abril, é comemorado o Dia da Imunologia. Uma data muito importante para toda a sociedade, representando descobertas na área da saúde. E hoje vamos esclarecer e fazer com que vocês compreendam um pouco mais sobre a imunologia. A varíola, doença altamente transmissível, provocou muitas mortes no século XVIII. Porém, Edward Jenner, um médico inglês, ao observar que as pessoas que entravam em contato com o vírus da varíola bovina ficavam imunes ao vírus da varíola humana, fez o seguinte teste. Ele inoculou o vírus da varíola bovina em uma criança de 8 anos e, em seguida, inoculou-a o vírus da varíola humana na mesma. A criança ficou doente, porém não morreu. Este processo foi chamado de variolização. Louis Pasteur, químico francês, em 1870, cultivou em laboratórios bactérias causadoras da cólera aviária e inoculou em galinhas, o que foi letal, fazendo com que elas morressem. Ao esquecer a cultura no laboratório, elas envelheceram. Quando Pasteur retornou ao laboratório, ele utilizou a cultura envelhecida e inoculou em outras galinhas. O que houve foi o seguinte: as galinhas adoeceram, mas não morreram. Então, Pasteur preparou uma cultura nova, inoculou nas galinhas que tinham recebido a cultura envelhecida e em galinhas que ainda não tinham recebido a cultura envelhecida, a primeira cultura. O resultado foi que as galinhas que receberam a cultura envelhecida não apresentaram alterações algumas, ou seja, elas não morreram e não ficaram doentes. Já as galinhas que não tinham recebido a cultura envelhecida morreram. Portanto, a descoberta de Pasteur foi extremamente importante para a área da imunologia, pois trouxe a ideia da atenuação e que organismos infecciosos cultivados em laboratório e atenuados poderiam ser passados a outros indivíduos a fim de lhes conferir imunização a uma determinada doença. Essas descobertas feitas por Jenner e Pasteur e descobertas feitas por outros cientistas, como Robert Koch, que descobriu que as doenças são provocadas por patógenos como vírus, bactérias, fungos e protozoários, contribuíram para o desenvolvimento da imunologia, ciência que estuda a defesa do organismo contra as infecções provocadas por tais patógenos. E agora a gente vai ver alguns biólogos responder algumas perguntas relacionadas à imunologia. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que acompanham aí o canal imunologia.bio. Meu nome é Silvio Anderson, sou professor de Biologia da ETE Epitácio Pessoa. Sou também enfermeiro, bacharel em enfermagem, assim como mestrando em ensino de Biologia. E o assunto hoje é imunologia, que é o tema do canal em questão. A imunologia é uma ciência que ela trata em relação às nossas defesas, em relação ao sistema que é responsável pelas defesas do nosso organismo. E com isso, a relação que o nosso organismo tem com o ambiente e com outros seres vivos, muitas vezes acaba provocando um certo desequilíbrio e esse desequilíbrio acarretando no mau funcionamento do corpo, o que nós chamamos popularmente como doença. Temos aqui algumas perguntas, algumas colocações em relação à imunologia. Uma curiosidade é como foi descoberto, como foi produzida a primeira vacina. Não sei se vocês sabem, mas a primeira vacina ela foi feita a partir de uma doença chamada varíola. A varíola que ela tanto acomete seres humanos como bovinos e que em seres humanos a varíola lá no século XIX era uma doença mortal. A mortalidade era muito grande. Então um médico ele inoculou em um jovem, uma criança na verdade, o vírus da varíola bovina e depois de algum tempo inoculou o vírus da varíola humana e essa criança conseguiu sobreviver. A partir daí o pesquisador Jenner ele deduziu, certo? Ele concluiu que quando você tem contato com um determinado micro-organismo, você começa a desenvolver um certo tipo de resistência a esse micro-organismo. A partir disso foram lançadas as primeiras vacinas. Vacinas essas que o nosso país, nós podemos dizer com todo orgulho, detentor do primeiro lugar em relação à produção de vacinas no mundo. Não existe nenhum programa como o nosso PNI, Programa Nacional de
imunizações. Então, assim, é muito importante nós conhecermos o que é imunologia, nós conhecermos todas as nossas defesas, certo? Nós estudarmos a imunologia e, acima de tudo, é importante nós estarmos prevenidos em relação às doenças. Até porque nós vivemos em contato com outros micro-organismos, vivemos em contato com muitas pessoas e que essas pessoas carregam no seu corpo agentes infecciosos. Então nós precisamos sempre estarmos atentos em relação a esses micro-organismos. Para isso, não esquece, vacina é o mais importante, ok? Então, assim, tem algumas colocações aqui. Porque a população ainda tem receio de se vacinar. Na verdade, isso passa muito por uma coisa chamada de educação sanitária. O que é isso? Nós precisamos ter a consciência da importância das vacinas e saber que a vacina não faz mal, certo? Vacina é para prevenir as doenças. Mas se porventura a doença já vinha se instalar no meu organismo, certo? Então ela vai se desenvolver. Por quê? Porque a vacina é um pouquinho do agente causador da doença que vai estimular o meu sistema imunológico, a minha imunologia a trabalhar. Vai incentivar, vai estimular o meu sistema imunológico a produzir anticorpos específicos para aquelas doenças. Então, gente, por que parcela da população ainda tem receio de se vacinar? Falta de educação sanitária. Muitas vezes nós vimos os idosos que precisam tomar anualmente a vacina contra a gripe com receio, achando que vai ter algum problema. Não, gente, vacina, idosos, gestantes, crianças, imunocomprometidos, todas essas pessoas precisam se vacinar, porque é o principal meio de prevenção da maioria das nossas doenças, ok? E para a gente finalizar, uma curiosidade que muita gente tem. Por que não se desenvolve uma vacina contra o HIV? Na verdade, existem milhares de pesquisas relacionadas a esse tema, a produção de vacinas em relação ao HIV. Sim, porque a ciência ainda não obteve êxito. Isso vai muito da morfologia do vírus, porque os vírus são casos especiais de vida e que o poder de mutação deles é muito grande. Então, mesmo com o desenvolvimento de vacinas, eles sofrem mutações e continuam a parasitar as células dos seres humanos. Mas, se liguem, daqui a algum tempo vamos ter sim vacina contra o vírus do HIV. Não sei quando, não sei quem, mas com certeza chegaremos aí a essa descoberta. Boa noite, olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Sete Alves e eu sou formado em microbiologia. Eu gosto muito da área da imunologia, porque é uma área muito complexa e bem interessante, né, para tirar bastante dúvidas. Então, a primeira pergunta é: você acha relevante comemorar o Dia da Imunologia e por quê, né? Então vamos lá. Bem, a resposta é claro, sim, claro, pois é uma ciência memorável, tá? Que explica muita coisa. É muito difícil a gente conseguir entender realmente o que acontece no nosso corpo sem entender a imunologia, porque a imunologia faz com que nós consigamos entender os detalhes de como funciona o nosso corpo, tá? Em resposta ao meio ambiente, tá? A partículas, a moléculas, a substâncias que a gente ingere, né? Ou inala, e micro-organismos, né? Em si, como vírus, protozoários, fungos, vermes e etc. Então é muito importante a gente conseguir entender como é que funciona, até para que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida, nossa forma de alimentação, se nós temos alguma alergia, como reagir a isso, né? Como evitar reações mais vorazes, né? Então, aí a segunda pergunta: o sarampo e a poliomielite eram doenças erradicadas. Por que essas doenças estão ressurgindo? Aí é o seguinte, tá? Então, a poliomielite e o sarampo são duas doenças que passaram um tempo sem aparecer aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades, né? Porque nas grandes cidades normalmente tem
Até para as pessoas conseguirem trabalho tem que ter os filhos vacinados, é lei isso, né? Mas onde existe o trabalho informal não há obrigatoriedade de fazer isso, né? A gente vê que existe uma falha aí. Infelizmente o governo não tem assistência social suficiente para estar, infelizmente, né? Para estar acessando todas essas famílias que precisam de ter um suporte, tá? E serem vacinadas, tá bom? Então isso acaba gerando uma necessidade, uma brecha imunológica na população, que pode acarretar numa nova epidemia, né? Claro. Bem, mas pelo menos aqui no Brasil a gente tem um governo que sempre deu né, de uns tempos para cá, vem cuidando da população e vacinando todo mundo. Isso é interessante. Agora o lance é as pessoas estarem levando seus filhos para vacinar e sendo levadas para vacinar. Se levar para vacinar, né? Eu mesmo sempre estou muito preocupado em ir tomar minhas vacinas para ficar imunologicamente protegido, né? A terceira pergunta é: o sarampo e a poliomielite podem matar, mas se não matarem, pode deixar sequelas. Que tipo de sequelas podem deixar, né? E as sequelas do sarampo, caso não chegue a matar, são diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez, né? E retardo no crescimento. Bem, então, as sequelas da poliomielite são paralisia dos membros inferiores, crescimento diferente das pernas, paralisia dos músculos da fala e da deglutição, né? Dos músculos que servem para a gente fazer, para engolir mesmo, tá? Dificuldade para falar, atrofia muscular geral, né? Beleza? Então há uma possibilidade da pessoa ficar sem poder andar, né? E movimentação de braços, etc. Então depende muito de como vai ser a reação do corpo da pessoa, né? Imunológica. Até porque cada pessoa reage de uma forma diferente a determinado vírus, né? Bem, e a quarta pergunta foi: cite uma curiosidade sobre a imunologia, tá? Bem, então, sobre essa curiosidade sobre imunologia, é o seguinte, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na imunologia é a teoria da imunidade de rebanho, que é o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo da dengue. No caso da dengue, existe de vez em quando epidemias de dengue numa determinada região. Aqui em Recife é recorde, né? Mas é justamente porque aqui é endêmico. Aqui a gente é uma região que tem muitos rios lá, e esses rios e lugares com poças de água, até porque a gente está no nível do mar, é propício para o desenvolvimento do mosquito, que é transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. Aí é o seguinte, mas vamos focar na dengue. Como a dengue aparece e desaparece, aparece e desaparece. É justamente o lance da teoria do rebanho, né? Quando a maioria da população já pegou o vírus e já está imunizado, não tem mais como transmitir, né? Porque o vírus ele já não vai ficar mais dentro da pessoa, passando para o mosquito. E aí tem uma queda na infecção, tá? Na epidemia. Aí depois, aquelas pessoas que estão imunizadas não vão pegar, né? Só se for uma nova cepa de vírus, um novo tipo de vírus da dengue, uma evolução. E aí é o seguinte, mas os filhos dessas pessoas vão poder pegar, tá? Até porque é uma nova geração, então aquele mesmo vírus, tá? Pode infectar essas pessoas que não têm essa imunidade, beleza? Então essas pessoas vão gerar uma nova epidemia daquele mesmo vírus que teve antes. E por aí vai. Então é cíclico. De tempos em tempos, quando há uma renovação daquela população, ocorre uma nova epidemia local. Claro, né? Que também é associado a como a população está lidando com isso, né? Se o governo está cuidando da proliferação do mosquito,
né, fazendo as campanhas, se a população está mais consciente ou se está jogada às traças, que acontece às vezes a população não está preocupada com isso, né? Então, são vários fatores interessantes aí. Essa mesma teoria rebanho é a teoria de algumas pessoas que dizem que da imunidade de rebanho, né? A mesma teoria de algumas pessoas que dizem que não vou tomar vacina porque tá todo mundo já tomou vacina, então ninguém vai ter o vírus para passar para mim. Faz sentido, né? Não estou dizendo que as pessoas devam fazer isso, até porque é uma roleta russa, né? Mas isso acontece na veterinária, onde você pega um rebanho, vacina uma porcentagem alta e o restante você não vacina porque se ele está no meio do rebanho e o rebanho está todo vacinado, a chance de ele ser contaminado é mínima, né? Então, eu acho bem interessante. Olá! Oi, gente, a gente agora vai fazer o sorteio da página imunologia.bi. Você que enviou sua pergunta aí, terá a chance de ser sorteada com uma caneca com a imagem exclusiva da nossa página. Serão as duas primeiras perguntas. Então vamos ver quem vai ser. Sortuda. Olha só, Marília Pires, parabéns! Então, a pergunta dela é a seguinte: ano passado tomei a vacina H1N1. Este ano preciso tomar de novo? Sim, Marília, é necessário que você tome anualmente a vacina contra a gripe, porque a gente sabe que o vírus da gripe tem uma capacidade muito grande de mutação e todo ano a Organização Mundial de Saúde descobre quais são as cepas que estão circulando para fazer novas vacinas com essa cepa, para que as pessoas fiquem imunizadas. Então sim, você precisa. É necessário, todo ano. Vamos ver quem é o segundo ou a segunda sorteada. Luciene Xavier. Olha, parabéns! A pergunta dela foi: qual a primeira vacina feita no Brasil e para combater que doença? Então, eu não vou falar a primeira vacina que foi produzida no Brasil, mas a primeira vacina que foi introduzida no Brasil foi a vacina contra a varíola. Sim. Não esqueçam de tomar a vacina, gente. Ela é super importante para o seu sistema imunológico, sua saúde. É necessário, viu, gente? Sim. Não acredite nas fake news, porque Isso. a vacina tem grande importância pra gente, né? Pra deixar a gente aí totalmente imunizado, protegido contra essas doenças aí. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bastante esse dia e parem para refletir o quão importante a imunologia é na nossa vida. É. E a vacinação, né? Que faz Sim, parte da não imunologia. Não esqueça de se vacinarem, ok? Vacina é Isso aí. saúde. E dá uma curtidinha aí no nosso vídeo, ok? E se inscreva na nossa página imunologia.bi no Instagram e no Facebook. Beijos! Tchau! Tchau!